Voltamos com a força toda, porque há o nascimento de 3 pessoas nesta manhã, e nada melhor do que na volta do culto presencial testemunharmos justamente o motivo maior o qual a igreja foi instituída por Deus nessa terra. A igreja foi instituída por Deus nessa terra com um único propósito, um único objetivo de ir e fazer discípulos, ir e anunciar as coisas todas que vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, sábado pela manhã, nós vamos continuar estudando o livro de Romanos, que nós estávamos fazendo em período de isolamento, e hoje nós estamos em Romanos capítulo 14. É um capítulo que é muito mal entendido e mal ensinado por muitas pessoas. Porque quando você despreza tudo que Paulo escreveu, Romanos 1, Romanos 2, 3, 4 e assim por diante, quando você despreza tudo que Paulo escreveu dentro da carta, e você pega o capítulo 14 de Romanos, e você lê fora do seu contexto, você vai pensar, por exemplo, que Paulo está fazendo uma pregação contra aqueles que são vegetarianos. Que Paulo está fazendo, é até de rir, não é mesmo? É até de rir, mas tem gente que interpreta e prega que Paulo está ensinando que as pessoas não devem ser vegetarianas. Quando você despreza o contexto de todo o livro de Romanos, é uma das conclusões que você chega aqui. Segunda coisa, que Paulo, um romano de origem paterna, mas judeu de origem materna, mesmo falando no capítulo anterior, ele falou no capítulo 13, ele falou assim, ó, sou fariseu da seita dos fariseus, ensinado aos pés de Gamaliel, e eu entendo a lei e gosto da lei. Quando você despreza isso, Romanos parece que Paulo virou um antinomista. O que é antinomista? Anti-lei. Que ele está queimando agora todas as leis da Bíblia e falando que não precisa mais fazer nada, obedecer nada. Então, quando você descontextualiza Paulo em Romanos, é assustador. E é o que muitas pessoas fazem. Paulo, se você entender, eu já falei na transmissão anterior do estudo, só para contextualizar melhor aqui, dos capítulos 1 até o capítulo 12, Paulo vai muito na questão da... Deixa eu me corrigir aqui. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo faz a teoria, a filosofia da pregação do evangelho, ou seja, a parte teórica. Ele está ensinando teologia para as pessoas aqui até o capítulo 11. A partir do capítulo 12, ele começa agora a falar de maneira prática. Tudo isso que eu ensinei a vocês no capítulo 11, como é que eu pratico isso agora? Como é que eu coloco em prática tudo aquilo que eu estava ensinando vocês? Essa é a ideia da carta. No capítulo 12, ele começa a falar sobre como é que eu tenho que me relacionar comigo mesmo. E aí, logo no primeiro capítulo, ele fala assim, olha, você não pode ser... logo nos primeiros versos do capítulo 12, ele vira e fala assim, ó, você não pode ficar se moldando com as coisas do mundo. Você tem que permitir ser moldado por Deus. Não se conforme com aquele século, com este século, mas renovai, transforme a vossa mente. É uma mudança de cosmovisão, do modo como eu enxergo. Mudança de crenças e de valores. E aí ele fala com relação à igreja, ele fala com relação à sociedade, no capítulo 12. Quando ele entra no 13, ele começa a falar o seu relacionamento com o governo. Como é que eu me relaciono com as autoridades governamentais? Lembrando que era Império Romano, que tinha muita injustiça, muita opressão. Nessa época, mesmo assim, ele virou e falou, você como um cristão tem que respeitar as autoridades. Você deve respeitar as autoridades. E aí, quando ele chega no capítulo 14, ele vai falar como é que você vai se relacionar agora dentro da igreja. E aqui ele vai pegar um pouco mais pesado, ele vai usar palavras fortes de como é que eu me relaciono dentro da igreja, dada a pluralidade que o evangelho foi para judeu e para gentil. O evangelho se espalhou por todo o Império Romano. Então, veio pessoas
de várias culturas, com vários hábitos, com várias crenças, com vários valores, e não com a sua crença, com o seu valor, com a sua tradição. E agora, como é que nós vamos conviver dentro de uma comunidade? E pense, né? Porque até então a cultura era o quê? Especificamente judaica. A cultura era especificamente judaica. Então tinha dias de festas, tinha dias que fazia-se jejum, tinha dias que não comia carne, outros dias podiam comer carne. Então toda essa agenda judaica, cultura judaica, Paulo vem falando assim, ó, e agora? Nós estamos recebendo pessoas com outro tipo de visão, com outro tipo de conhecimento, como é que nós temos que lidar com essas pessoas? E aí Paulo vai tratar justamente disso. Coincidentemente, vai muito de encontro aqui para o Ávila, para a Pamela e para a Edna, que estão chegando agora na igreja. Então é uma mensagem para aqueles que estão chegando e para aqueles que já estão. É justamente essa a essência de Romanos 14. E olha só como é que ele começa, né? Paulo e as suas argumentações fortes. Acolhei-o ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Olha só, quando você vai ler o contexto, olha como é que ele começa. Acolhei aquele que é débil, aquele que é fraco na fé. E aí, sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Não é questão de crença, mas é questão de maturidade espiritual, que eu já falei um pouquinho na escola sabatina. Quanto mais imaturo, e aqui eu não quero ofender ninguém, nem quem está nos assistindo aí via transmissão, quanto os presentes. Eu não quero ofender ninguém aqui, porque a intenção de Paulo também é trabalhar isso aí. A ideia aqui é o seguinte, gente. Quanto mais imaturo espiritualmente você é, mais preocupado com as aparências externas você é. Então, tá entendendo a argumentação de Paulo? Quanto mais imaturo eu sou espiritualmente, na fé, mais preocupado com questões externas eu sou. Então, quem é o débil na fé? Pensando nisso, quem que é o débil na fé aqui? O judeu. Porque o Messias veio, ele veio trazer o pleno entendimento da palavra, o pleno entendimento da lei e as suas aplicabilidades, a questão do que a lei veio revelar. E aqui o débil na fé, no contexto de Paulo, é o próprio judeu. É aquele que conhece a Torá, é aquele que conhece os 10 mandamentos, é aquele que conhece as festas, é aquele que conhece tudo o que é ensinado na lei, na Torá. Esse é o débil na fé. Porém, não é só questão de conhecimento. A gente não pode desprezar o que Paulo falou até agora. Porque a questão é que a obediência não é jogada fora, mas o que vale é a obediência da fé, mas não a obediência da lei. E aí, talvez, se você não acompanhou as transmissões, fica difícil de entender, né? Paulo vem ensinando no livro de Romanos que o que Deus busca, o que Deus quer transmitir, o que o Messias veio revelar, não é só no fato de lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem os teus animais e nem o estrangeiro que está da porta para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, e no 7º dia descansou e abençoou o dia de sábado. Estou citando o 7º mandamento, que é o ponto controverso aí. A questão é que, se você guarda o sábado só exteriormente, então eu desligo a televisão, vou falar de maneira prática aqui. Eu desligo a televisão, mas eu fico com baita vontade de assistir a televisão. Eu não vou para tal lugar, mas eu tô ali, ó, esperando dar o pôr do sol para sair correndo para ir para aquele lugar. Essa é a questão que Paulo está trabalhando desde o capítulo 1. Desde o capítulo 1. Então, o débil da fé é aquele que... Porque é assim, viu, gente? Quanto mais a pessoa se preocupa com aspectos exteriores da lei, mais fraca realmente ela é. E aí ela acaba se escandalizando, porque o que é o escândalo? Sabe o que é o escândalo? O trauma, assim, o escândalo? O que escandaliza uma pessoa é aquilo que você é por dentro. Isso aí a psicologia fala, viu? O que te ofende. Então, se uma pessoa falou algo que te ofendeu, é porque aquilo ali você já tinha vontade de falar para outra pessoa, ou você participava do mesmo pensamento, só que você reprimia isso. Você reprime ali, não tem uma mudança interior. E aí, quando você vê ou ouve alguém falar ou fazer aquilo que você esconde, é aquilo que te mais escandaliza
e aí você vai culpar os outros. Está entendendo como é que funciona? Paulo está falando exatamente disso em Romanos 14. Estou explicando todo o contexto para apresentar os versos aqui. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o teu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. E é o primeiro hino que foi cantado aqui na nossa transmissão, antes da apresentação da Escola Sabatina. Somos teus. Romanos 14, 8. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. O que Paulo está querendo dizer com essa frase? Para resumir tudo o que ele disse até agora. Ele está falando que a tua batalha é pessoal. Só você sabe quais são os seus pecados acariciados, os seus pecados escondidos. Só você sabe com o que você tem que lutar, contra o que você tem que lutar, contra esses desejos que te assediam, contra essas tentações que estão aí, na sua consciência aí, no teu ser. Só você sabe. Eu não tenho capacidade de falar isso para você. E você não tem capacidade de falar da minha pessoa também. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora você vai ficar julgando as pessoas porque elas fazem determinadas coisas ou deixam de fazer determinadas coisas? Quer dizer que aquilo que a pessoa apresenta de maneira exterior vai servir como parâmetro de julgamento da espiritualidade dessa pessoa? Como é que você pode fazer um negócio desse? É isso que Paulo está falando aqui. Porque se eu morro, para o Senhor eu morro. Se eu vivo, para o Senhor eu vivo. Quer eu morra, quer eu viva, eu sou do Senhor. Você sabe o que Paulo está falando? Agora você está conseguindo entender o verso, né? Se eu deixo de fazer coisas na minha vida, é porque eu tomei a decisão, porque eu quero honrar a Deus dessa maneira. E entendi dessa maneira. E dentro do processo de santificação, dentro do processo de conhecimento do que Deus quer que eu faça, e não se esqueça, antes de você ficar falando que Paulo aqui está liberando a pessoa para fazer qualquer coisa, ele fala lá em Corinto também, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E não se esqueça que Paulo nunca deixou de guardar sábado. Paulo, ele era circuncidado e quando ele conheceu Timóteo, quando ele chamou Timóteo para pregar o evangelho, ele virou para Timóteo e falou: Timóteo, vai lá se circuncidar. Parece até loucura, né? Porque Paulo pregava que não era necessário mais a circuncisão. Mas na hora que ele chamou Timóteo, é isso mesmo. Quando ele chamou Timóteo para a missão, ele virou para Timóteo e falou: Timóteo, você precisa ir lá se circuncidar. Porque é o seguinte, eu vou pregar o evangelho para outras culturas, mas eu preciso de você em uma cultura local judaica e você vai passar pela circuncisão. Que loucura isso aí. Paulo, depois da segunda viagem missionária dele, ele foi para o templo, lá está escrito em Atos que ele foi para o templo, sacrificou um cordeiro e rapou a cabeça. Ué, mas Paulo não era pregador do evangelho pela graça? Mediante a fé? E por que ele volta para o templo, sacrifica um cordeiro e raspa a cabeça? Talvez ele esteja até escrevendo isso aqui, porque algumas pessoas estavam acusando também ele. Também ele. Você é um judeu aí, mas você continua fazendo coisas que não era para ser feito mais. Porque no Messias o sacrifício foi encerrado. E por que você está fazendo sacrifício? Por que você foi lá no templo?
oferecer um cordeiro e rapar a cabeça. Você está entendendo que no começo, e aqui, ó, eu sei que muitas pessoas são escandalizadas com essa pregação de Paulo aqui. E quem é mais que se... Aí você consegue entender a questão do débil na fé? Quem é que se escandaliza mais? Quem acha que Deus colocou você como guardião da Torá. Você não é guardião da lei. Você não é. O Messias é o representante da lei. O Messias veio ensinar como se guarda os mandamentos. O Messias veio revelar como a lei deve ser obedecida de fato, em espírito e em verdade. Lembra o diálogo que Jesus teve com aquela mulher lá no poço de Samaria? Qual foi a pergunta dela? Questões externas. Senhor, algumas pessoas falam que aqui nesse monte aqui, aonde o nosso pai Jacó cavou esse poço, é aqui nesse monte que a gente tem que adorar. Mas outras pessoas estão falando que nós temos que ir lá no monte em Jerusalém para adorar. Essa foi a conversa teológica que aquela mulher no poço de Samaria fez com Jesus. Você lembra qual foi a resposta dele? Mulher, primeira coisa, você tem que entender o seguinte. A salvação vem pelos judeus. Ele é o Salvador. Ele é judeu. Então, eu não estou desprezando a lei. Olha o cuidado. O mesmo cuidado que Paulo está tendo aqui é o cuidado que o Messias tomou lá. Eu não estou desprezando a cultura. A salvação vem pelos judeus. A mensagem de salvação vem pela Torá. Mas não é nem lá e nem aqui. O que o meu pai está buscando realmente é aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Olha a sequência. Em espírito e em verdade. Outra vez, no Evangelho, apresenta-se o fariseu e o publicano orando. Que os dois descem em direção ao templo, os dois vão para o templo, e aí um vira e fala, olha, que bom que eu não sou um pecador que nem esse aí. Que bom, Senhor, que eu sou judeu de origem. Que bom que eu sou um conhecedor da Bíblia. E eu não sou um miserável pecador que nem esse aqui que está do meu lado. E esse que estava do lado, batia no peito e orava. Ó Eterno, sê misericordioso comigo. Perdoa os meus pecados. E o que o Messias falou? Aquele saiu justificado. E esse ainda não. Por quê? Porque a obediência qual o Eterno exige não é uma obediência externa, mas é uma obediência que brota de um coração convertido. E esse processo de mudança de coração, o qual Paulo já falou em Romanos 6, 7 e 8, se dá pelo poder de Deus, e isso é obediência da fé. Porque a obediência da letra mata, mas a obediência da fé vivifica. Vocês estão, será que eu estou conseguindo transmitir para vocês o que Paulo fala? Porque é um assunto profundo demais. Isso aqui é profundo. Então, se você vai lá para sua casa e você não faz nada no sábado, mas o teu coração clama para fazer todas as coisas no sábado, está com problema aí. A transgressão está acontecendo. Lembra o que Jesus falou? Olha, se você se irá contra a pessoa que está do teu lado, você já cometeu assassinato. A questão não é o ato, mas a questão é o espírito. Como é que está o teu interior? Consegue acompanhar? Então, quem é o débil na fé? O débil na fé é justamente os conhecedores da lei, mas só a letra da lei. Aqueles que estão preocupados com cerimonialismo externo, sendo que internamente não segue a lei. Não quer seguir, mas o segue por questões de tradição familiar, tradição cultural ou qualquer outra desculpa aí. Então, quando Paulo fala, olha, quando eu morro, para o Senhor eu estou morrendo, não é para fulano, não é porque o irmão falou,
ou é porque o pastor falou, ou é porque alguém atravessou o olhar para mim, ou é porque alguém apontou o dedo na minha cara. Não é isso que gera a mudança em mim. Porque quando eu morro, para o Senhor eu morro. Quando eu mudo o meu pensamento, quando eu mudo a minha cosmovisão, quando eu mudo o meu estilo de vida, quando eu faço as minhas mudanças, eu faço não porque fulano, ciclano, beltrano jogou na minha cara, ou porque eles estão me apontando o dedo que eu tenho que mudar, ou é porque a sociedade... Eu não estou preocupado com isso. Eu mudo porque eu estou vivendo para o Senhor. E se eu vivo pro Senhor. Se eu morro pro Senhor. Quer eu viva, quer eu morra, eu sou do Senhor. E essa é a verdadeira transformação. Essa é a verdadeira transformação. E aí ele diz o seguinte: tu, porém, verso 10, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, a sua preocupação, sabe, Ávila, Pamela e Edna, a mudança que vocês devem buscar não é uma mudança baseada numa consciência social. Ainda, ele vai falar aqui, ainda que a gente tenha responsabilidade sobre isso, tá? Mas a mudança que eu tenho que buscar, a fonte única, é Deus. É Deus que vai mudar você. É o Espírito Santo habitando em você que vai gerar essa transformação. E não é porque o teu pai falou, a tua mãe falou, ou o ancião da igreja falou, ou o pastor falou, porque ainda que gere uma mudança baseado naquilo que você ouve alguém apontando para você, se essa mudança ficar só porque essa pessoa falou, não é uma mudança. É isso que Paulo está falando. É só exterior. Eu vou citar um exemplo aqui que eu já citei em uma outra transmissão, quando eu estava falando do livro de Romanos. Uma experiência que eu vivi. Lá no ano de 2007, 2008, eu estava estudando teologia no interior de São Paulo, na faculdade adventista ali, no NASP. E na igreja do universitário, o universitário era um bairro lá. É um bairro, existe até hoje. E existe a igreja também. Uma moça, ela estava sofrendo possessão demoníaca. Mesmo. Uma moça de 15 anos. E essa manifestação impressionou as pessoas, tal, lá. E aí teve certa vez, a nossa igreja, ela tem um discurso sobre vida saudável, para você fazer uma reforma de saúde, uma reforma alimentar. E logicamente, por exemplo, bebidas alcoólicas, e não só bebidas alcoólicas, mas bebidas também não alcoólicas que causam dano à saúde. Refrigerantes, por exemplo, tal. A nossa igreja, ela faz o discurso, olha, não é bom para a sua saúde, mas ninguém é obrigado, faz o que está falando aqui, viu, Romanos 14. Eu não vou colocar uma regra para a pessoa. Só que aí o que aconteceu? Numa determinada noite de culto lá, a menina sofreu uma possessão e ela não, né? O ser que estava nela virou dentro da igreja e falou assim, falou essa frase: aqui todo mundo bebe a minha urina, aqui todo mundo bebe Coca-Cola. Sabe o que aconteceu com aquela igreja para quem estava presente? Todo mundo parou de beber Coca-Cola. Agora para pensar. A pessoa parou de beber Coca-Cola através da pregação de Satanás. Não é? Porque Satanás falou, aqui todo mundo bebe minha urina, aqui todo mundo bebe Coca-Cola. Aí a congregação, quase num todo lá, não vou exagerar falando que foram todos, mas quase num todo, a congregação parou de beber Coca-Cola. Aí o nosso próprio professor de teologia na época comentou dentro da sala de aula. Dialogar com Satanás nunca é bom, viu? Resumindo a história. Conversar com ele nunca é bom. Porque ainda que ele fale uma verdade e você obedeça, porque ele falou, você está obedecendo Satanás. Ainda que ele fale uma verdade.
E Satanás, ele fala a verdade também, viu? Fala a verdade também. Ele mistura a verdade com o erro. Ele é sutil no negócio. Então, essa é a questão que Paulo está falando aqui. Quando as transformações acontecer na sua vida, e elas vão acontecer, porque acontece na minha vida até hoje, quando essas transformações acontecem, essas transformações devem acontecer pelo Senhor. Porque se eu morro, pelo Senhor eu morro. Se eu vivo, pelo Senhor eu vivo. Quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. Então, todas as transformações que ocorrem na minha vida devem ser pautadas no Senhor. E não em preocupações sociais, preocupações externas. O que as pessoas vão falar de mim, pastor? Não interessa. Friamente falando, e eu entendo, eu compreendo que há pessoas que são mais sensíveis e pessoas que são menos sensíveis. Eu sou do grupo menos sensível. Não me interessa o que as pessoas estão falando e pensando. Interessa como eu estou caminhando diante do conhecimento transformacional que o Espírito Santo vai me revelando na palavra. E aí a igreja, ela deve ser um ambiente de acolhimento e não de afastamento. Porque há pessoas que estão em certo grau de revelação e há outras pessoas que estão em outro grau de revelação. E você não foi chamado para julgar ninguém. Ninguém. Logicamente, com uma pessoa que tem conhecimento, e aí ela, de uma natureza rebelde, se afasta intencionalmente, fazendo a maldade, aí é outra história. Tá? Aí é outra história. Lembra lá que em Corinto, Paulo fala que a igreja também colocou ali para ser julgado. E também Jesus falou que onde 2 ou 3 estiverem falando no meu nome, aí estarei no meio deles. Já ouviu falar essa frase? Aí o pessoal atribui isso a culto. E não tem nada a ver com culto. Jesus está falando lá de julgamento. Jesus está falando de julgamento. Olha, você viu um irmão lá em pecado? O contexto é: vai lá você sozinho e conversa com aquele irmão. Porque de repente ele não está nem percebendo, ele não está nem enxergando. Mas com todo amor, com todo carinho, com a intenção de resgatá-lo, vai lá e conversa com ele. Ele não te ouviu? Vai lá e busca outra pessoa. Um só. E aí você pega esse outro junto com você, vai lá, conversa com todo carinho para ele, faz a exortação, faz o apelo, olha, volta para o caminho, não fica nessa vida, tal, e resgata essa pessoa. Ele não te ouviu ainda, Jesus fala assim, então vai lá e leva o caso para a igreja. Olha, trabalho interno. E a igreja, o objetivo é resgatar, trazer, aproximar. O que acontece na vida real? Acontece o oposto. O irmão vê o outro lá em erro, ele vai lá para a igreja ou para os amigos e fala, rapaz, você não sabe o que eu vi. Fulano de tal, ciclano de tal fazendo isso, isso e isso lá. Começa assim. E aí vai crescendo o negócio. E aí o que acontece? A destruição de pessoas nesse processo. É nesse contexto que Jesus falou, onde 2, 3 estiverem de acordo, ali eu estou no meio deles. Ou seja, Jesus está no processo de buscar, resgatar as pessoas, sempre. E a igreja, ela deve ter a missão de buscar e resgatar pessoas. E aí ele coloca o seguinte, parte final aqui. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é em si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal, que é o que ele comentou em Romanos 13, amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer a favor de quem Cristo morreu.
Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. Veja, ele não está pregando aqui uma libertinagem. Olha o final do capítulo. Ele fala, ó, o que você tem que obedecer não é uma obediência exterior, mas a obediência que você tem que fazer é uma obediência que vem da fé, que vem do entendimento, que vem de uma compreensão, que vem de uma transformação interna. Em outras palavras, não adianta eu trancafiar uma pessoa lá e falar assim, ó, a partir de hoje você não vai fazer isso. Se ela amarrada lá, acorrentada, ela está com desejo de fazer aquilo. A transformação não acontece dessa maneira. A conversão não acontece dessa maneira. Não adianta você acorrentar uma pessoa e falar, a partir de hoje você vai ficar aí preso nesse esquema. Isso não é transformação para Deus. Transformação, obediência, aquela que provém do quê? Da fé, do entendimento, de uma transformação de coração e de mente. Esse processo, gente, ele é um processo longo. Como eu disse no início aqui, para mim foi 7 horas. Para outras pessoas são 3, 4, 5 anos. Para mim, quando eu li nas escrituras lá, ó, você tem que guardar o sábado, você tem que dizimar e ofertar. Foi assim que o meu instrutor bíblico fez comigo. Olha, você tem que dizimar. Eu falei, ok. Eu não questionei. Olha, você tem que guardar o sábado. Ok. Entendi. E fui aceitando. Em 7 horas veio o processo todo. Em 7 horas veio o processo todo. Agora, adianta você virar para uma pessoa e falar assim, ó, você é obrigado a dizimar e ofertar. Porque está escrito na Bíblia. Aí o camarada vai dizimar e ofertar lá com dor no coração, falando assim, olha, não deve fazer isso, olha, o meu dinheiro, vai faltar dinheiro para mim, não sei o quê. Não estou falando também que a gente deve chutar o balde, né? E falar assim, então, pastor, já que é assim, como eu não me sinto confortável, então não vou obedecer nada. Espera aí. Paulo falou antes ali da batalha espiritual que ele faz, que ele esmurra o corpo dele, porque ele sabe, ó, tá vendo? Se você desprezar o contexto de Romanos, fica complicado. Paulo, em capítulos anteriores, falou assim, olha, eu diariamente esmurro meu corpo, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, quando eu olho para as minhas mãos, eu não estou fazendo. Eu não estou obedecendo daquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Mas uma coisa eu tenho que fazer. Eu tenho que me esmurrar o meu corpo diariamente, a fim de que eu venha viver para o Senhor. Então não é também a banda voou, né? Ah, pastor, então já que eu não estou aí no meu coração, não sente o desejo, então não vou fazer nada. E Deus vai me aceitar do jeito que eu sou, assim. Veja, Paulo está pregando aqui contra os fanáticos e Paulo está pregando ao mesmo tempo contra quem? Contra os liberais, os libertinos, a libertinagem total. Porque o fanatismo e a libertinagem total são pontas que se encontram no final da história. Eu tenho que ter o equilíbrio meu espiritual, eu tenho que ter consciência que eu sou um pecador, eu devo buscar a santificação todos os dias. E logicamente, gente, eu já passei por essas experiências e talvez você já passou. O que ele está falando aqui e vou ensinar de maneira prática. Eu tenho um problema em rim, eu tenho que tomar água todos os dias. Mas certa vez eu cheguei numa igreja e o pessoal falou, pastor, nós estamos fazendo aqui uma vigília de jejum e oração.
E aí eu percebi que o coordenador lá e os coordenadores, eles se escandalizavam quando a pessoa bebia água no meio do jejum, porque na cabeça deles estava quebrando o jejum, bebendo água. O que que eu fiz? Por respeito, eu não bebi água ali, naquelas horas, por respeito. Agora, para mim, beber água é quebrar jejum? Não é. Eu não entendo dessa maneira. Beber água não é quebrar jejum. Isso eu estou dando um exemplo pontual, vocês estão entendendo aí, né? Uma ilustração para você compreender. O que que Paulo fala? Paulo fala que nós devemos, ao mesmo tempo que eu não devo mudar a minha vida por conta da opinião dos outros, eu também tenho que tomar cuidado, porque de repente a minha conduta de vida afasta os outros nessa questão do escândalo. Então, não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Ao mesmo tempo que eu não tenho que ficar me preocupando com a opinião dos outros, ao mesmo tempo eu tenho que me preocupar se o meu testemunho está afastando os outros de Jesus ou está aproximando eles de Jesus. E esse é um equilíbrio e sabedoria que só o Espírito Santo pode te dar quando você está movido por amor, por compaixão, quando você está olhando para o outro. Então, aquele que é débil na fé, que está preocupado, cheio das suas exterioridades, cheio dos seus rituais, tal, acolha essa pessoa, não critique essa pessoa. Qual é o problema dela estabelecer rituais para ela? Quando Paulo fala aqui, terminando, né, para não deixar em aberto o texto polêmico, quando Paulo fala a questão de carne e vinho aqui, entenda que é um linguajar técnico aqui, viu? Carne e vinho está ligado à adoração. Assim como Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 1, ele deu das finas iguarias dele a comida e a bebida para Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Essa junção de palavras, carne e vinho, significa coisa de adoração. Deixa eu explicar para você. A Edna, que vai se batizar hoje aqui, ela faz um acarajé delicioso, viu? Mas tem algumas baianas que vão lá e oferecem o acarajé lá no centro, né? Não é isso? Faz uma oferenda lá. Eu estou traduzindo homileticamente o texto que Paulo está falando. Tem irmãos de igreja que vai escandalizar se o pastor for lá na praça comer o acarajé que foi oferecido para o santo. Mas Paulo está falando assim, ó, eu já cheguei ao entendimento que isso não tem problema, só que tem que ser sem camarão, viu? Porque camarão está em Levítico 11, tá? Paulo está falando assim, olha, eu não tenho preocupação com relação a isso. Então, Paulo, se ele estivesse vivo nos nossos dias, ele ia lá para a Vitória da Conquista, na praça, e ele ia falar, me vê um acarajé aí sem camarão, por favor. E ele ia comer. Agora, Paulo fala que se isso escandaliza os irmãos ali, então eu não como. Eu não como. Ah, pastor, mas isso é hipocrisia. Não, isso não é hipocrisia. Isso é compaixão. Porque você está cuidando do fortalecimento espiritual dessa pessoa que está ao seu lado. E Paulo, então, vai culminar, né, em outros textos, falando, eu fiz-me de fraco para os fracos, de judeu para judeus, de gentil para gentios, a fim de que todos recebessem o evangelho e crescessem na graça do Eterno. Então, entenda que ao mesmo tempo que a sua transformação, que a sua santificação deve ser uma obra de Deus, operada pelo Espírito Santo de Deus em você, também você deve cuidar de outras pessoas que não estão no mesmo nível de santificação sua, se é que a gente pode falar isso, né? Mas você cuidar para não escandalizar as pessoas. Não escandalize as pessoas. Por exemplo, eu quero pedir desculpas aí se alguém se escandalizou de eu não estar de terno e gravata hoje. Algumas pessoas se escandalizam, e aí até falta da minha prudência. Mas eu pensei, como é mês dos Calebes, e nós estamos na campanha dos Calebes, eu coloquei a indumentária dos Calebes
homenageando, ainda que 2 Calebes vão se batizar aí, especificamente. Mas algumas pessoas se escandalizam. E aí o que Paulo fala? Paulo fala realmente para tomar cuidado. O pastor está lá sem terno e sem gravata, ou qualquer outro irmão. E aí, gente, há muitos embates dentro da nossa igreja a respeito dessas situações, e outras igrejas também, que, se você analisar friamente, são questões periféricas. São questões periféricas. Volto a dizer aqui. Então eu posso pregar de bermuda, chinelo e camiseta? Veja os extremos. Depende. Se você for evangelizar surfista na praia à tarde, eu recomendo que você não vá de terno e gravata. Que você vai de bermuda, de camiseta, pregar lá para os surfistas. E chinelo para não queimar o pé, né? Você está entendendo o ponto? É esse o ponto que Paulo está tratando aqui. Então, quando ele fala de carne e vinho, ele está falando de coisas que eram sacrificadas em templos lá. E fala assim, olha, eu não vejo problema nenhum se você for lá e comer aquela carne que foi sacrificado no templo lá, que foi entregue para um santo tal. Não tem problema nenhum você comer essa carne. Mas se escandalizar isso, não faça. Para você entender melhor um pouquinho de Romanos capítulo 14, aqui é só uma lição de casa, que eu já encerrei. Leia 1 Coríntios capítulo 8, porque a carta de Corinto ela foi escrita 1 ano antes de Romanos. E o que Paulo está tratando em Romanos 14, ele tratou lá em 1 Coríntios capítulo 8 e 9, que é mais detalhado. Lá ele vai falar um pouco mais de detalhes desse assunto. Então é isso, que você busque a transformação pelo Senhor. O que a gente ouve dos outros serve de instrução, a gente não deve jogar fora. O que você ouve de um sermão, ou o que você ouve de alguma conversa, um bate-papo com um irmão de igreja, tal, o que eles ensinam, o que é transmitido através do ensino, tem o seu lugar. Mas essa transformação só é válida diante de Deus se o processo veio pelo poder dele. E ainda que a própria pregação pode ser parte do processo de Deus, mas não pode ficar só no que é exterior, tá entendendo? A minha motivação não deve ser só porque o outro falou, ou só porque aquela comunidade é assim, ou só porque a cultura é dessa maneira, então eu vou andar dessa maneira. A transformação tem que acontecer de um relacionamento transformacional com o eterno que você deve ter. A guarda dos 10 mandamentos de Deus só vai ser reconhecido por Deus quando você guardar pelo Espírito a lei, pela fé. Pela fé. E não porque são questões externas. É desafiador para a nossa cultura, sabe por quê? Porque a nossa cultura, assim como essa cultura de Paulo aí, é ritualística. Aliás, qual cultura não é ritualística, né? Me aponte aí uma cultura no mundo que não é ritualística. Não é você colocando um copo de água em cima da TV e beber nessa água que Deus vai te purificar, porque você bebeu o copo de água que estava em cima da TV, que recebeu a bênção lá na TV. Tá entendendo o ponto? A questão é o seu relacionamento com Deus, a sua busca diária, o seu encontro diário. O que a Edna vai passar de experiência espiritual, a Edna vai passar. Não vai ser igual a Evelyn, não é igual ao Alexandre. O que a Pamela está passando e passará de transformação espiritual, é a Pamela que está passando. Não é o Alexandre, não é a Edna, não é a Evelyn, não é a Vitória. A transformação espiritual que o Ávila passa e que vai passar, é o Ávila que vai passar. Não é o Alexandre, não é a Edna, não é a Evelyn, não é o Rafael, não é o João e não é ninguém. Cada transformação pessoal é a operação direta do Espírito Santo. Resumindo aqui, Romanos 14. O que a gente não deve fazer? Não atrapalhar esse processo. Não ficar atrapalhando a obra de Deus na vida dos outros. Então, cuida de ti mesmo. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Cuida de ti mesmo e da doutrina. E prega a verdade. Maneja bem a palavra e ponto final. O resto é Deus que vai fazer. Cuida de ti mesmo. Cuida da doutrina. Maneje bem a palavra de Deus
E o resto é o Espírito Santo que vai fazer. E ponto final. Então a minha missão é pregar, a minha missão é testemunhar. Agora a transformação que vai ocorrer na vida de cada um é a pessoa dela com Deus. E deve ser assim. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês. Venham aqui, Pamela, Edna e o Ávila. Venham aqui, fiquem aqui, por favor, nesse último degrau. Eu vou descer aqui abaixo. Nós vamos fazer o nosso voto. Pode ficar com a máscara, Ávila, por enquanto. Por enquanto. A gente vai fazer a profissão de fé. Logo em seguida, eu vou pedir para cantarem uma música, para dar tempo de eu me trocar ali, tá? Já, né? Tá. A profissão de fé é parte já do batismo. Edna, Pamela e Ávila, vocês creem no único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, creem no Filho, Jesus Cristo, o Messias, que morreu na cruz do Calvário para morrer por vocês, para livrar vocês da condenação, do pecado, da morte eterna. Vocês creem na operação do Espírito Santo, dessa transformação espiritual? Vocês creem na ação do Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus? Amém. Vocês estão dispostos a seguir a vida de vocês dentro do que as Escrituras ensinam, dentro da lei da Bíblia que ela se apresenta? Vocês estão dispostos a viver a vida de vocês de acordo com a palavra de Deus? Vocês estão dispostos, como parte dessa lei, sustentar a obra de Deus com seus dízimos e com as suas ofertas, e também com o seu testemunho pessoal para a pregação do Evangelho? Sim. Vocês querem ser, nesse momento, nessa manhã, ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas por imersão? Sim. A igreja da Parada Inglesa, mediante a profissão de fé da Edna, da Pamela e do Ávila, aceitam recebê-los como membros da igreja aqui, local, da nossa igreja mundial. Quem aceita recebê-los como membro, levante a sua mão. Amém. Deus abençoe. E a Edna, eu a conheci há 20 anos já. A Edna, ela me conheceu no tempo que eu era ateu e no tempo que eu virei cristão. E no ano de 2006, eu particularmente dei estudo bíblico na casa dela. A Evelyn, que está aqui, a filha, naquela ocasião veio a se batizar. Logo depois dos estudos, eu já estava até fazendo teologia nessa época. E a Edna me ligou hoje de manhã e falou: Alexandre, é difícil chamar de pastor, né? Então ela falou: Alexandre, tem que ser hoje. E ela me ligou pela manhã e falou: tem que ser hoje. Porque eu tenho percebido que há 2 dias, 3 dias, Deus está falando muito forte comigo que eu tenho que me batizar. Esse é o chamado do Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo. E sabe que nós louvamos a Deus porque a irmã Edith, que está assistindo via transmissão, pediu oração pelo sobrinho neto, o Léo, que tomou um tombo essa semana da rede e que foi para a UTI, foi entubado, e os médicos falaram: olha, possivelmente é morte cerebral. E nós jejuamos e nós oramos e o Léo saiu da UTI. Ainda que seja um milagre fenomenal do Léo, sem dúvida nenhuma, ação de Deus, não há milagre maior do que uma pessoa que está lá no mundo tome a decisão de se batizar nas águas. Ainda que o Léo teve a sua segunda chance de vida, a Edna está tomando a decisão mais séria, a segunda decisão mais séria, que eu já preguei sobre isso aqui, né? A segunda decisão mais séria que uma pessoa pode tomar é o batismo. E Edna, segundo a profissão de fé que você fez, que acabou de fazer aqui, e seguindo o desejo
manifestado, para que seja perdoados os seus pecados, para que haja um novo nascimento em Jesus Cristo, para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, seguindo a ordem do Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Pamela, ela é uma Caleb e tomou a decisão de se batizar hoje. Ela cresceu praticamente na igreja, conhece bastante da igreja, mas foi nesse ano de 2020 agora que ela ouviu o chamado de Deus e atendeu o chamado de Deus de ser batizada. Ela já nasce como uma missionária, viu? Porque o Ávila, que vai entrar daqui a pouco, veio através dela. Então, ela já nasceu no reino de Deus como uma missionária. E graças também ao trabalho da Vicky aqui, ó, que está segurando esse microfone, que foi um instrumento nas mãos de Deus, assim como você pode ser um instrumento nas mãos de Deus também, de trazer pessoas para Jesus Cristo, ajudando na obra de Deus. E Pamela, segundo a profissão de fé que você fez agora, para que haja remissão dos seus pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, seguindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Ávila também é um Caleb, está na missão Caleb deste ano. E o Ávila, ele conheceu a igreja através do testemunho da Pamela, que acabou de ser batizada. E o Ávila é um jovem de Deus, viu? Na pouca conversa que eu tive contigo, Ávila, percebo que Deus tem uma grande obra na tua vida, viu? E que eu sei que você vai ser uma testemunha poderosa dele. Tá? Conheci a dona Miriam ontem, o Cauê também ali, o Cauã, eu falei Cauê por ato falha aqui, ó. Tem um Cauê aqui atrás de mim. O Cauã também, conheci eles, simpáticos. Muito obrigado por me receber, viu? Na casa de vocês. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o lar de vocês. E Ávila, segundo a profissão de fé que você acabou de fazer, segundo o seu desejo manifestado de se batizar, para que os seus pecados sejam perdoados, para que o seu nome seja inscrito no livro da vida do Cordeiro, seguindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de eu encerrar aqui, eu quero fazer um apelo tanto para você que está nos acompanhando via transmissão,
quanto para você que está presente aqui. Entenda que lá em João capítulo 4, que é no mesmo capítulo que Jesus Cristo conversou com aquela mulher lá no poço de Samaria, no mesmo capítulo, uma outra conversa, dessa vez com Nicodemos, aquele que conhecia a lei, aquele que, como Paulo, era conhecedor da lei. E quando Jesus estava conversando com Nicodemos, e é bem representação do que eu preguei hoje de Romanos 14, Jesus conversando com Nicodemos, Nicodemos virou e falou assim, que foi Nicodemos que procurou Jesus no meio da noite. E aí ele virou e falou assim, Senhor, o teor da pergunta não existe, na verdade, mas o contexto da conversa a gente percebe que Nicodemos estava preocupado com a salvação dele. O que ele precisava fazer para ser salvo. Jesus vira para ele e fala assim, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos virou e falou assim, olha, Senhor, mas como é que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus? E aí ele falou, Senhor, como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Percebe a questão de Nicodemos? Nicodemos estava preocupado com as questões exteriores. Se Jesus virasse para Nicodemos e falasse assim, ó, entra de volta na barriga da sua mãe, ele ia fazer de alguma maneira, nem que matasse a mãe para entrar de volta dentro da barriga dela, para ser salvo. Só que Jesus virou e falou, Nicodemos, você não está entendendo. Você ainda não entendeu a lei. Para você ver o reino de Deus e para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer da água e do Espírito. Aí você vai entender. E eu quero fazer um apelo para você que nunca se batizou, ou que se batizou e se afastou por algum motivo, mas para você entender. Porque eu sei, nós somos pessoas ritualísticas. Nós gostamos de seguir ritos. E nós achamos que enquanto nós não seguirmos todos aqueles ritos, Deus não vai nos aceitar. Deus não vai nos salvar. E aqui eu estou falando de salvação. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai conseguir ver o reino. Você não vai conseguir entrar no reino. Você não vai conseguir entender. Eu quero fazer um apelo a você que nunca se batizou. Eu quero fazer uma oração por você. A gente vai evitar, geralmente eu costumo pedir para a pessoa vir aqui à frente para fazer uma oração, mas eu não vou pedir isso. Eu vou pedir para que você fique em pé. Você que quer se batizar, que você entendeu que a obediência verdadeira vem através da fé, que nós, por nós mesmos, não somos capazes de obedecer a Deus. Nós, por nós mesmos, não somos capazes de fazer a obra de Deus. Por isso que chama obra de Deus. É Ele que faz. E para isso eu tenho que me entregar. Para isso eu tenho que tomar a decisão de nascer de novo. Para isso eu tenho que entender que é Ele que faz a obra. É Ele que faz o querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. E aquele que não nasce da água e do Espírito, nem começou. Porque eu disse para Miriam lá na casa dela, explicando um pouquinho do batismo. O batismo é início, não é final. Porque tudo começa na água. A criança ela é gerada no meio das águas. E ela sai do meio das águas. O mundo, já lá em Gênesis capítulo 1, fala que o mundo foi tirado do meio das águas. Uma semente para germinar, ela precisa de duas coisas, basicamente. Ou até três, se você quiser ser mais específico. Um bom solo, e o bom solo é a igreja, uma boa comunidade. Precisa de luz solar, e a luz, a Torá, a lei de Deus é a luz, é o que ilumina. Jesus Cristo é a luz, é a Torá que ilumina, mas precisa de água também para germinar. Está entendendo a questão? Então eu quero fazer um apelo a você que nunca se batizou.
Tome a decisão de se batizar. Não estou falando que você vai vir aqui agora, nesse exato momento. E você que está assistindo a transmissão também, e que não é batizado, chegou a hora de você tomar a decisão de batismo. Deixa eu tirar essa máscara aqui, né? Eu esqueci. Você que não se batizou, entenda que a obra que Deus quer fazer em você é dele, não é tua. É pelo poder dele e não seu poder. É pela presença dele e não as suas forças. E ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é invocar todo esse poder para que algo aconteça na tua vida, a salvação. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, verso 16. Eu quero fazer um apelo a você que não é batizado. Quero fazer um apelo a você que está acompanhando pela transmissão, que não é batizado. Tome a decisão esta manhã. Tome a decisão hoje de ser batizado em algum momento. Tome essa decisão. E se você quer ser batizado, levante-se que eu quero fazer uma oração por você. Porque talvez você está tomando a decisão aí, mas eu não consigo ler pensamento. Eu não consigo enxergar que você está tomando a decisão. Então, se você quer ser batizado em algum momento, eu quero fazer uma decisão, eu quero fazer uma oração específica para você. Tome a decisão de se batizar. Tome a decisão de se entregar a Jesus Cristo. Tome a decisão de nascer da água e do Espírito para ver o reino de Deus, para você compreender e para você entrar, segundo ele mesmo ensinou. Há alguém aqui que quer ser batizado? Levante-se e eu quero fazer uma oração por você aí, onde você está. Deus abençoe, viu, Jennifer? Há mais alguém que quer ser batizado? Levante-se e eu quero fazer oração por você. Parece uma coisa simples, mas eu falei aqui, ó. O maior milagre não foi o Léo ser curado. É um milagre, um grande milagre. Mas o maior milagre que existe nessa terra é uma pessoa sair das trevas e aceitar a luz. É sair do mundo e aceitar Jesus Cristo. É nascer de novo da água do Espírito. Esse é o maior milagre que existe para um ser humano. Há mais alguém aqui que queira tomar a decisão de se batizar? Eu quero orar por você, porque eu sei que isso não é uma decisão simples. Não é uma decisão fácil. E o inimigo vai tentar te desmotivar. O inimigo vai tentar te desanimar. O inimigo pode ser que fale até para você, ó, ainda não é hora, ó, é só levantar, uma oração aí, não é nada demais. Eu estou tomando a decisão no meu coração, mas não pense assim. O passo de você se levantar agora é o primeiro passo, uma declaração pública para homens e para anjos que não leem pensamento, de saber que você tomou uma decisão. Há mais alguém aqui que quer ser batizado? Levante-se nesse momento para receber uma oração especial para essa sua decisão. Há mais alguém que quer se levantar aqui? Eu não estou vendo se você está assistindo essa transmissão, ou quem sabe você está assistindo essa transmissão a posterior, não ao vivo, mas você está tomando a decisão neste momento, saiba que a oração vai ser para você também. Tome a decisão de se entregar a Jesus Cristo. E entenda que a obediência que Deus pede é a obediência da fé. O viver que Ele pede é o viver da fé e não pelas suas próprias forças. Porque sem Ele, você não pode fazer nada. Sem Ele, você não pode fazer nada. Há mais alguém que queira se levantar aqui? Vamos orar. Senhor eterno Deus, agradecemos a Ti, porque nesta volta de celebração de culto presencial,
Nós tivemos o privilégio de ver o nascimento, o novo nascimento da Edna, da Pamela e do Ávila. Muito obrigado, porque a porta da graça ainda está aberta. E o teu Espírito está agindo poderosamente. Sabemos, Pai, que Ele está agindo neste momento. A Jennifer se levantou aqui, presencialmente. E tenho certeza que outras pessoas que estão assistindo essa transmissão também se levantaram. E pessoas que vão vir a assistir este culto de adoração posteriormente também se levantarão. Pai, o Senhor que sabe o fim desde o princípio. O Senhor que esquadrinha a mente e o coração de todas as pessoas. Peço que o Senhor dê uma bênção especial para a Jennifer que tomou a decisão esta manhã aqui presencialmente. E para essas demais pessoas que estão se levantando neste momento, Pai. Aceitando serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, eu peço que através do Teu poder, da manifestação do Teu Espírito, seja fortalecida essa decisão a cada dia. Peço que os Teus santos anjos celestiais acampem-se ao redor deles, protegendo-os e livrando-os de todo mal. E eu peço, Pai, que o Senhor repreenda com o Teu poder, com a presença dos Teus santos anjos, toda e qualquer obra do inimigo em desanimá-los, Pai, dessa decisão. Que muito, muito em breve, Pai, eu venha a testemunhar visivelmente todas essas pessoas que se levantaram, a Jennifer aqui presente, em se batizarem nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, perdoa as nossas fraquezas e falhas. Dá-nos um bom restante no Teu santo sábado, em restauração física, mental e espiritual. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando pela transmissão, que Deus abençoe vocês que estão presencialmente aqui.